Olá pessoal, bem-vindos ao canal Variedades de Tudo Um Pouco. Saiba como são os anjos do Criador da vida de verdade. Será verdade ou será mentira? Vou deixar por conta de vocês, para vocês, por conta própria, a analisar este fato a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? E a afirmação que existe um exército de anjos. Então, você que é cristão não pode ter medo do diabo e nem servir a dois deuses por causa disso, porque ou há de agradar um e desagradar o outro. E Jesus deixa bem claro que ele é o caminho, a verdade e a vida eterna e que ninguém chega ao Pai se não for por ele, né? E que não pode ter vergonha do santo nome dele, não pode ter covardia, medo do maligno, né? Por causa do poder das trevas. Você tem que ser corajoso na fé cristã. Então eu vou contar isso para vocês verem como é interessante. Será verdade ou será mentira? Eu vou deixar por conta daqueles que têm medo da certeza absoluta, tá bom? Os anjos, eles têm aparência semelhante à nossa. A diferença é que os anjos celestiais têm uma certa perfeição, né? Por não ter os defeitos físicos, materiais nossos, entendeu? E vocês vão saber que isso é verdade tanto do ponto de vista bíblico e pelo ponto de vista de uma testemunha real que é eu, né, um testemunho real meu. Vocês vão entender o que aconteceu e vai compreender que eles existem. E se caso um dia você se deparar com eles, vocês podem se assustar. Não porque eles são perigosos, não, eles vivem para proteger as espécies humanas, mas pelo fato de boa parte de nós na Terra viver de uma forma cética, com dúvidas, com incredulidade, né, com incertezas, quando a gente se depara com o sobrenatural, com o surreal, o extraordinário, a gente fica assustado mesmo, a gente fica apavorado por não estar acostumado a lidar com algo que foge da matéria tangível, que a gente apalpa, que a gente manipula, algo que foge do nosso controle, algo que foge da nossa capacidade de agarrar, apertar, manipular, controlar. Então isso causa medo em nós que estamos acostumados a fazer acontecer tudo por conta própria. Então é claro, pessoas que estão acostumadas a viver no controle, quando se depara com algo sobrenatural, pode ficar assustado a pessoa. E principalmente quanto mais cética, quanto mais incrédula a pessoa for, mais assustada a pessoa vai ficar. Entendeu? Principalmente quando a pessoa é muito teimosa, que duvida mesmo, mas depois que descobre, é igual o Constantino lá no filme, né? Já não pode voltar mais atrás, já está na certeza porque se deparou com o sobrenatural. Igual o anjo Gabriel fala para o Constantino naquele filme, né? Há uma diferença entre ter dúvida e saber. Agora você não pode mais voltar atrás, se tornar leigo naquilo que você viu que é real, né? Então, é esta história que vocês precisam entender, que a série Sobrenatural ela é muito impressionante, consegue acertar demais da conta em como são os anjos e demônios. É uma coisa incrível essa criatividade, essa inspiração nessa série dos norte-americanos. Vocês podem ver nessa série que eles colocam os anjos como pessoas normais, com poderes celestiais. E é desse jeito na Bíblia, estão de parabéns. Por que é desse jeito? Vocês vão lembrar de quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Vocês vão lembrar, né, o que aconteceu quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Aconteceu o seguinte, Deus viu a cidade, achou ela muito bonita e mandou que dois anjos fossem lá olhar a cidade e ver se ele era bem-vindo naquela cidade, né? Pois Deus, ele é educado, né? Ele está onde ele é bem-vindo, onde ele é aceito. Onde tiver um ou dois falando de mim, lá eu estarei. Se existe amor por ele, ele se sente bem convidado para fazer parte do bate-papo, do assunto, da roda de amigos. Então foi esses dois anjos na cidade de Sodoma e Gomorra. Acontece que os dois anjos, por ser de aparência muito bonita, muito saudável, muito perfeitos, quando eles chegaram na cidade de Sodoma e Gomorra, o pessoal lá teve interesses escusos, né, segundo as intenções com esses anjos, querendo se relacionar com esses anjos lá de maneira mais íntima, né?
querendo ter uma relação mais pessoal ali, carnal mesmo, viver os prazeres do pecado da carne com os dois anjos. E aí, Ló salvou, né, protegeu os dois anjos ali de ser atacado por aquele monte de povo doido que queria se relacionar com os dois anjos, botou aquele povo para correr, salvou os dois anjos saiu da cidade e contou para Deus o que aconteceu. O que aconteceu? Aí Deus pegou e falou para Ló, conversou com Ló, falou: ó, saia dessa cidade com a sua família, né? E não olhem para trás, pois o que irei fazer com essa cidade, seus olhos não poderão contemplar. Se acontecer de vocês olhar para trás, pode virar estátua de sol, contou para eles, né? E eles decidiram sair da cidade, porque Deus decidiu destruir a cidade por causa disso, né? Por causa da malignidade, perversidade, por interesses escusos, de maneira errada, promiscuidade, esse negócio que fala, né? Então, na hora que foi saindo ali a Ló e a família dele, sem olhar para trás, a mulher de Ló, a esposa de Ló, ficou chorando: ah, nossa cidade, que eu gosto muito da nossa cidade, e agora não vou ver mais fulano, Bertano, não sei o quê. Não olha para trás não, o pai falou para não olhar, vamos embora. E ela insistiu, olhou para trás, virou uma estátua de sol. Como ela estava um pouco à frente de Ló e das duas filhas, ela virou uma estátua de sol. As duas filhas, Ló ficou assustado, pôs a mão nela, falou: nossa, virou estátua de sol. E deixou para lá, porque ela não podia mais fazer mais nada, ela ficou grudada ali no chão, estátua de sol. E Ló, a família dele, seguiu em frente. E quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, ele fez chover fogo do céu, fogo e enxofre do céu, que devastou a cidade de Sodoma e Gomorra, deixando uma destruição, até uma cratera no chão. Ele extirpou a cidade com todo mundo, por ter tido aquela vontade de ter relações com os anjos dele. Então, a Bíblia mostra que são anjos parecidos com a gente, mas são seres celestiais, né, com poderes celestiais e perfeito na formação por não ter nenhuma deficiência física que existe em nós, seres humanos mortais, né? Então, existem, e eu já vi acontecer isso aqui em Franca uma vez, quando eu estava procurando ajuda, no negócio do CRAS, de assistência social, para conseguir uma cesta básica, e estava pensando a respeito do ensinamento, de repente eu vi umas pessoas por perto de uma forma melindrosa, né, agindo de uma maneira estranha, levantando as mãos para cima, e umas nuvinhas no céu fazendo escadinha direitinho. E aquilo eu achei surreal, esquisito. E eu fiquei meio assim, fora de mim ali, meio divagando ali com a minha mente, com aquilo que eu estava vendo e não acreditando. Eles levantando a mão para cima, eles não vinham fazendo as escadinhas no céu direitinho. E a minha mãe: e aí, Ronaldo, tá tudo bem com você? Eu: o que, mãe? Não, vamos ver o negócio da cesta básica, não sei o quê. Mas ficando ali, encafifado, confuso com aquilo que eu estava vendo, desacreditando no que eu estava vendo. Mesmo assim, continuei com o meu caminho, né, com o que eu tinha que fazer, e fiz o que tinha que fazer, né? Pedi ajuda para conseguir a cesta básica para a família. E o mais estranho é que depois que chegou essa cesta básica, meu irmão mais velho ficou muito bravo e não quis essa cesta básica de jeito nenhum. Teve até briga na família por causa disso, mandou que devolvesse. Aí orientaram ele para ele dar a cesta básica para outra pessoa que precisasse, entendeu? Então sim, existe esses anjos entre nós. É que eles aparecem em determinado momento para quem eles acreditam que deve aparecer, algum comando do Pai Eterno. Então, fiquem cientes que se um dia acontecer com vocês, aceite com mais naturalidade do que eu, para não cair em enganação, porque às vezes se ficar temando demais em desacreditar, fica caindo em conversinha dos céticos infiéis pro resto da vida. Então, quando você se deparar com o sobrenatural, procure aceitar mais como algo normal, porque está na Bíblia e é real, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui!